Olá, meus amigos, tudo bem? A gente vai fazer essa apresentação do POP 001 aqui pela TR-Mar, tá bom? Tem alguns itens que a gente vai ser um pouquinho mais rápido, mas eu acredito que a explicação vai ser muito tranquila, certo? De todos os itens que a gente quer estar se propondo aqui. Eu espero que a gente consiga falar de todos. Se não, eu acho que praticamente assim, vocês vão ver que os procedimentos se repetem. Aqui é só a capa inicial, né, do POP 001. Vamos direto lá para a parte dos procedimentos, né? Ali, anteriormente, vocês viram que era essa parte do sumário, né? Que é justamente só para colocar os trabalhos que a gente vai estar falando, né? Seja de APR, as 5 regras de ouro, a forma do estacionamento, inspeção, teste de extensão, né? Instalação e retirada de aterramento temporário, operação de chave e faca, trabalho em altura, áreas sem acesso à escada, trabalho em estruturas de baixa e média tensão, utilização, né, de texto de cesto aéreo, escada de centro e escada singela e extensiva. A gente vai estar, nesse POP 01, a gente vai estar trabalhando essas questões, tá bom? Deixa eu ir lá para... Aqui já vem o planejamento e elaboração da APR, ó. Ele vai colocar os riscos que estão envolvidos lá nessa situação, que seria acidente de trânsito, né? Que aí é justamente o posicionamento do veículo, colocação dos cones e a sinalização, né, para delimitar a área. Quer de mesmo nível, que seria observar essa questão se não tem alguma erosão ou então estacionamento, se você não estacionou o carro próximo a um bueiro, tá bom? O início do procedimento, né? Lembrando que a gente está fazendo o planejamento e elaboração da APR, né? Faz o estacionamento adequado do veículo e a sinalização, identifique em conjunto com os demais membros da equipe os riscos inerentes à atividade que será executada, identifica, em conjunto com os demais membros da equipe, as medidas de controle visando neutralizar os riscos identificados, marca no formulário da PR, que seria o item 4 aqui, ó. Marcar no formulário da PR os riscos presentes no ambiente e escrever no espaço em branco ao lado das medidas de controle a serem adotadas. Ele vai ter essa notazinha aqui, ó. No menu de consultas do formulário da PR, pode também ser verificados exemplos de medidas de controle a serem adotadas. Item 5. Confirmar se após a análise e a adoção de medidas de controle, o serviço pode ser executado com segurança. Item 6. Caso o serviço não ofereça segurança, pode ser para ser executado, justificar o motivo no formulário, né? Item 7. Declarar ter tomado conhecimento dos riscos identificados e aplicar e a aplicação das medidas de controle adotadas, anotando aí a matrícula, o nome, a função e a assinatura de todos os membros da equipe. Item 8, definir as ferramentas e materiais necessários para a execução das atividades. E o item 9, usar obrigatoriamente os EPIs e os EPCs necessários. Aí a gente já chega nas 5 regras de ouro, aí vai ter os riscos existentes também para a aplicação dessas 5 regras de ouro, que aí também ele fala novamente aquela questão do trânsito, né, o estacionamento do veículo, a isolação da área, a queda em mesmo nível, que seria identificar se não há erosão ou pequenos afundamentos no solo, né, com sarjetas ou bueiros. Depois, queda em mesmo nível, que seria usar aquela questão da linha de vida, do travar-queda, e subir e descer, segurando e pisando com firmeza a escada ou poste. E outro risco inerente também à aplicação das regras de ouro seria o choque elétrico, né, que aí a medida de controle seria utilizar as luvas. No início do procedimento, ó, para as 5 regras de ouro, fazer o estacionamento adequado do veículo, a sinalização e delimitação, né? Passo 2, abrir com corte visível, né? Que você vai lá, abre o fusível de forma visível, né? Item 2.1, abrir com corte visível todas as possíveis fontes de alimentação, né? E aí ele fala que você seguir o POP de operação de chave, faca ou fusível, que a gente vai ver mais à frente. Depois, faz a sinalização, né? Que é a instalação de placa de sinalização, que aqui está o modelo da placa. Faz o teste de ausência de tensão, né? Aí ele manda você também dar uma olhadinha no POP de ausência de tensão em redes elétricas de baixa e média tensão, que a gente vai ver mais à frente. Fez esse teste, faz o aterramento, né? Instala o conjunto de aterramento temporário, que aí ele manda você também
olhar o POP de instalação de aterramento temporário, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Depois, instalar o conjunto de aterramento nas possíveis postos de tensão, deixando o local de trabalho ilhado. E aí, deixa eu ver se ele tem mais. Não, aqui praticamente ele encerra essa questão da instalação, da aplicação das 5 regras de ouro. Tá bom? Vamos à frente. Que aí depois é o quê? É o POP para estacionamento, sinalização e delimitação da área de trabalho. Que aí ele vai colocar como os riscos, né? Justamente o acidente de trânsito, que aí é o posicionamento do carro e a sinalização. E a queda de mesmo nível, que é se você estacionar perto de bueiros ou declives, onde esteja tendo erosão. O procedimento em si vai ser o quê? Ó? Passo 1, verificar as condições do local e identificar o melhor local para estacionamento do veículo, né? Passo 2, estacionar o veículo no local de trabalho, preferencialmente no sentido do fluxo da via, de forma que o veículo sirva de proteção contra o abarroamento e atropelamento dos eletricistas. Item 3, calçar as rodas do veículo quando for caminhão. Aí por isso tem a fotinha aqui do camarada calçando ali, ó. 4, se necessário, solicitar a retirada de veículos, pedestres, ambulantes e outros empecilhos para poder estacionar. O item 5, prevê uma rota de fuga para a equipe em caso de necessidade de evacuação rápida da área de trabalho. Né? Isso aí é importante, sempre lembrar. Item 6, sinalizar os cones distribuídos uniformemente junto ao meio-fio da calçada, né? Ou canteiro central, posicionando o primeiro cone próximo ao veículo e em seguida os demais sucessivamente, criando uma forma retangular envolvendo o veículo, mantendo uma distância média de 1 metro entre os cones. Que ele coloca a notinha, quanto maior for a velocidade do trânsito local, maior deve ser a quantidade de cones utilizados, justamente para causar aquela redução dos carros que foram passando ali, eles reduziram, né? Que eles viram aquela quantidade de cones, justamente para não tocar neles. Item 7, em vias urbanas, viabilizar a passagem dos pedestres através de um corredor com cones que poderá ser a calçada, ou que poderá ser na calçada ou na lateral do veículo, né? Para que você influencie as pessoas a passarem por esse corredor, né? E não invadir a área de trabalho. Depois, passar a fita de sinalização, objetivando restringir o acesso das pessoas ao veículo e ao local de trabalho, de acordo com a foto. No item 9, caso o veículo possua sapato de sustentação, baixados e verificar se o nível de inclinação do veículo está de 0 ou no valor admissível, né, que está sendo mostrado. Aí coloca na nota 1. No caso de terreno arenoso, utilizar cepos de madeira embaixo das sapatas e na nota 2, verificar a consistência do solo e a proximidade com as cavas de poste para não haver afundamento das sapatas. Aí a gente já chega nos procedimentos de inspeção em condições estruturais dos postes, né? Aí vai ter aqui também os riscos inerentes, aquela questão do trânsito e a queda do mesmo nível, né, que a gente já falou anteriormente. Mas aí vamos para o procedimento. Aí, inicialmente, ele já fala do procedimento para você estacionar o carro, colocar os cones, fazer a sinalização, né? Elaborar a PR, que foi o primeiro POP que a gente viu. Depois, localizar o poste, PG ou barramento, né? Para poder informar o centro de operação. Deixa eu voltar aqui. Depois, no item 3, identificar rachaduras, ferragens expostas, deformações no concreto, conforme aqui a figura. No item 4, vou subir mais aqui um pouquinho. Verificar o estado de conservação da base do poste, né, para saber se não está danificado ou com alguma deterioração. Aí na nota, havendo qualquer indício de fragilidade, fissura, ferrugem, concreto solto, nos postes desprotegidos por calçadas, recomenda-se que esses tenham sua base escavada em aproximadamente 30 centímetros, né, para verificação de seu estado de conservação. Esse lembrete aqui que ele coloca é justamente para você não cavar e abrir lá o piso, né? Esse teste aqui é só se ele tiver encravado em um local que não seja calçado. E o item 5 seria verificar os esforços dos cabos instalados ou a soltura deles, ou se a soltura deles compromete a estabilidade do poste, né? Conforme também a figura aqui, ele bota o poste bem deitadinho, né? Depois, verificar se o poste está corretamente engastado, tá observando o traço de engastamento e o traço de referência, né? Aí ele bota aqui uma figurinha. A observação, o traço de referência fica localizado sempre a 3 metros da base do poste. E aqui ele bota até uma figurinha com relação ao poste duplo T, né?
Alguns desses agora já estão vindo com essa indicação aqui na lateral. No item 7, caso nenhum dos traços esteja visível, deve verificar se o engastamento real está de acordo com o engastamento devido, né? De acordo com a contagem de gavetas, que aí vai ter uma tabelinha que a gente vai ver logo abaixo, né? Quando o eletricista não tiver certeza do comprimento do topo, ele deve conferir através da contagem dos furos, pois cada furo é o distanciamento de 10 centímetros do outro, né? Comparar o engastamento real com o engastamento devido. E se o poste não oferecer segurança, o eletricista não deve subir, né? Nesse caso, o serviço deverá ser realizado com o apoio de um guindalto, segurando o poste, ou através do cesto aéreo, né? Ou escada de centro. Aqui tem a tabela, os tipos de poste, né? Lembrando que eu acho que no próximo POP ele deve fazer essa atualização aqui, né? Que aí aqui, ó, praticamente só o poste 11 por 200 que você vai ter, você encontra 4 gavetas, né? Mas praticamente o poste 11 por 200 tá caindo em desuso. Tá sendo substituído por 11 por 1000, né? A maioria, então 11 por 600 tá sendo mais usado, que aí seria o quê? Você vai contar 3 gavetas, né? Que vão estar lá livres. Vamos mais adiante. Aí a gente chega no teste de ausência de tensão, né? Aqui no teste de ausência de tensão a gente já vê que tem vários riscos, né? De novo, aquela questão do trânsito, o risco com relação a queda de mesmo nível, queda de diferença de nível, que é nessa queda de diferença de nível, né? Diferente que nas outras a gente só tem essas duas primeiras, né? Na queda de diferença de nível, você já vê que seria o quê? Se você não usar a linha de vidro, travar a queda, né? Subir e descer, segurando adequadamente com firmeza a escada ou poste. E também aquela questão do choque elétrico, né? Que aí seria a aplicação das regras de ouro e o uso das luvas isolantes, né? Para poder fazer esse teste de ausência de tensão. Aí, o passo inicial para fazer o teste de ausência de tensão seria justamente aquela questão, você chegando ao local, faz o estacionamento adequado do veículo, faz a APR, né? Depois, solicita ao centro de operações para intervir no sistema, né? Aí ele faz aquele lembrete com relação a usar uma linguagem que seja conhecida, né? Que seria o Tango, o Delta, o Bravo, para você ir conferindo se realmente aquilo que você está ouvindo está adequado. O item 3, confirmar se a corte visível, chave aberta, né, de todas as possíveis fontes de alimentação, não havendo providenciar a abertura das chaves, eliminando todas as possíveis fontes de alimentação, né, que é o que ele coloca. Aí aqui ele já lembra um pouquinho do POP com relação à abertura de chave faca ou fusível, né, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Depois, instala a placa de sinalização. Item 5, né? Confere se o nível de tensão do detector está de acordo com o nível de tensão da rede que será testada. Aí verifica a necessidade de utilização de detectores, né, diferentes para cada nível de tensão. No item 6, realiza o teste de funcionamento do detector de tensão e deixando ligado e fixado na vara de manobra. Aí vai ter nas figuras aqui que ele vai mostrando, né? Aí no item 7, entregar a vara de manobra ao executor junto com o detector ligado, né? O teste poderá ser realizado da escada ou do solo. Aí no botão observação é realizar o teste primeiramente na rede de baixa tensão e em seguida na rede de média. No item 8, executar o teste de ausência de tensão, né? Aí coloca uma observação de caso o detector emita um sinal sonoro indicativo que a rede está energizada. Neste caso, deverá verificar o motivo da energização da rede e providenciar a abertura da fonte de tensão. Aí no item 9, né, o passo 9, na verdade. Concluído o teste, o executor testa o detector e concluído o teste, o executor testa o detector e o entrega desligado junto com a vara de manobra a outro membro da equipe. No passo 10, recolhe a vara de manobra, retira o detector de tensão e em seguida guarda-o na caixa, né? Esse aqui seria o teste para a gente verificar a ausência de tensão. Depois, seria o procedimento operacional para instalação e retirada de aterramento temporário, né? Tanto em baixa tensão como média tensão. Aí ele volta de novo aqui a falar sobre os riscos, né? Acidente de trânsito, seria o posicionamento do carro, queda do mesmo nível, que seria estacionar perto de algum lugar que esteja afundando, né? Ou então perto de bueiros. Depois, queda em diferença de nível, seria se você não usasse o trava-queda ou não subisse adequadamente segurando o poste ou na escada, né? E depois a questão do choque elétrico também,
se você não seguir as regras de ouro, né? Aqueles testes. E o uso das luvas isolantes. Isso aqui, dentro do procedimento de instalação e retirada de aterramento temporário. No passo 1, ele volta a frisar aquela questão de você estacionar adequadamente e delimitar a área de trabalho, né? Faz a APR, depois faz a instalação, que aí na instalação a gente vai ter confirmar se há o corte visível de todas as possíveis fontes de alimentação, não havendo, providenciar a abertura das chaves, eliminando todas as possíveis fontes, né? Aí ele vai remeter para você olhar o POP lá de operação de chave faca ou fusível, com o dispositivo sob carga, né? E aí, ó, realiza o teste de ausência de tensão, conforme o POP de ausência de tensão em redes elétricas de baixa e média tensão. O teste poderá ser realizado da escada do solo. Aí ele vai falar aqui do trabalho, para você olhar lá o POP de trabalho em altura, que a gente vai ver mais à frente. Para o serviço realizado no solo, procurar uma posição segura. Item passo 2.3. A equipe instala o trado de aterramento no solo na posição vertical, né, enterrando o máximo possível. Que aí ele coloca aqui, nunca sendo inferior a 60 centímetros. Que aí é para lembrar, justamente, você instala o trado e conecta o cabo nele, né, para poder levar o conjunto de aterramento temporário para colocar lá nas fases. Depois, no item 2.4, posicionar-se para a instalação do aterramento temporário, que pode ser utilizado do solo ou da escada, né. Aí aqui ele coloca a fotinha já o camarada lá na escada, né, lembrando aí todos os EPIs que ele está usando e o posicionamento que ele tem, que ele está. Mas ele lembra também de você olhar lá o POP de trabalho em altura, né? Que a gente vai ver mais à frente. Ele lembra de novo, se for realizado do solo, procurar uma posição segura. Item 2.5. O conjunto de aterramento temporário deve ser entregue ao executor por outro componente da equipe, né? Por isso que sempre tem que ser duas pessoas. Passo 2.6. Instalação do conjunto de aterramento temporário em baixa tensão. Que é o 2.6.1. Iniciar a conexão pelo neutro. Depois, o controle da IP, quando houver, e em seguida as fases de sequência ABC. Aí ele bota uma notinha, né, para a rede de baixa tensão. Caso não seja possível utilizar o trado, utilizar o neutro aterrado da própria rede. Só nessa situação, se não houver o trado, certo? É que você vai usar o neutro da própria rede. No passo 2.7, instalação do conjunto de aterramento temporário em média tensão, né? Aí o 2.7.1, instalar o conjunto de aterramento temporário de média tensão. Aí aqui ele bota essa fotinha, né? Lembrando que você sempre tem que conectar logo aqui embaixo antes de conectar aqui em cima. Fez essa conexão, aí a gente faz os serviços, né? Que você for fazer. E a gente entra nesse passo 3, que seria retirado, né? 3.1, retirar o conjunto de aterramento e entregar outro componente da equipe, e volta a falar de olhar o POP de trabalho em altura, né? Estruturas em baixa e média tensão. 3.2, desconecta o aterramento do trado e conclui a retirada, né? E no procedimento final, retira a sinalização e delimitação da área de trabalho e transporta para o veículo. Vamos para outro POP, que seria a operação de chave faca ou fusível, né? Como a gente mencionou os POPs anteriores, né, que fica falando assim, como é que você vai fazer a abertura a operação de chave faca ou fusível? Volta de novo a ter os riscos, ó, de novo aquela questão do acidente de trânsito, que é de mesmo nível, que é a diferença de nível, choque elétrico, uso das luvas, né, e aqui já entra um item novo, que seria arco elétrico, né, que é observar se é necessário o uso do DAC, né, para abertura mais sem o arco elétrico, né. No passo 1, seria de novo o estacionamento, sinalização e delimitação da área de trabalho, né? No passo 2, solicitar ao centro de operações autorização para intervir no sistema. No passo 3, verificar a melhor posição para a operação da chave, podendo ser o solo ou na escada, né? Aí ele manda também, lembra de novo de você olhar o POP de trabalho em altura, né? Sempre ele está fazendo essa referência para você lembrar de olhar esse POP de trabalho em altura, né? E coloca aqui esse lembretezinho aqui embaixo, para o serviço realizado no solo, procurar sempre a posição segura. Passo 4 seria a abertura em si, né?
Aí 4.1, entregar a vara de manobra ao executor no solo ou no poste. Utilizar o TAC, né, que seria o dispositivo de abertura sob carga, quando a potência da rede ajusante da chave for igual ou superior a 112,5 kVA. Aí ele vai botar a nota 2, seria antes de cada operação, o executor deve realizar o teste de rearme do DAC. E a nota 3, a vara de manobra deve ser sempre operada do terceiro estágio ou elemento. E uma nota 4, né, que veja que aquilo ele faz muito bem essa divisão. Né? Na nota 4, para a operação da chave fusível, utilizar o DAQC, né, que é o dispositivo anti-queda de cartucho também, que às vezes pode acontecer, o camarada vai fazer a abertura, vai lá e derruba o cartucho. No item 4.2, abrir a fase lateral que estiver mais próxima da fase do meio, em seguida abrir a fase lateral mais distante da fase do meio, e por último abrir a fase do meio, né? Observar se é necessário o uso do DAC. 4.3. O executor entrega a vara de manobra a outro membro da equipe. 4.4. Retira o DAC, caso tenha sido utilizado, né? 4.5. Para a chave fusível, o executor retira o porta-fusíveis e entrega a outro membro da equipe. 4.6. Faz a instalação da sinalização e depois, terminado o serviço, para fazer o fechamento, que seria esse passo 5. Para o fechamento das chaves, fazer o seguinte: se for o desligamento programado da manobra, conferir se toda a equipe concluiu o serviço, posteriormente solicitar a autorização do centro de operações e confirmar o elo fusível a ser utilizado. Se for ocorrência com desligamento não programado, inspecionar o circuito e solicitar a autorização do centro de operações. Vamos para os outros. Aí teria o passo 5.2. Entregar a vara de manobra ao executor junto com o porta-fusível e o elo fusível informado pelo centro de operações. 5.3. Fechar primeiro a fase do meio, em seguida a fase lateral mais distante da fase do meio e por último a fase lateral mais próxima da fase do meio. Aí ele coloca essa notinha 1, operar a vara de manobra do mínimo do terceiro estágio do elemento, né, para você sempre lembrar. Depois, 5.4, entregar a vara de manobra a outro membro da equipe para o serviço realizado em altura e descer da estrutura conforme o POP lá de trabalho em altura. E no 5.5, retirar a placa de sinalização. Lembrar, nunca esquecer essa placa de sinalização, meu povo. Item 6, passo 6, procedimentos finais. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho e transportar para o veículo. Aí a gente chega a trabalho em altura em estruturas de baixa e média tensão, né, que a gente veio falando nos palcos anteriores. Que aí ele frisa de novo aquela questão dos riscos, aí vai ter acidente de trânsito, queda do mesmo nível que a gente já falou anteriormente, queda em diferença de nível aqui do choque elétrico, né, que seria no choque elétrico aqui, se você não aplicar as 5 regras de ouro, né? Mas aí, para esse trabalho em altura, ó, o procedimento inicial, de novo, ele repete aquela questão do estacionamento adequado, da sinalização, elaborar a APR, né? Passo 2, realizar a inspeção do poste, conforme a gente viu, né? Verificar se não há trinca, rachadura. Depois, passo 3, ó, escalada, que aí bota já a foto aqui, ó. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. 3.1, posicionar a linha de vidro do cabeçote universal, com o mosquetão na vara de manobra e instalar no topo do poste. Passo 3.2, amarrar a linha de vidro na base inferior do poste e instalar os demais travaquedas. Segundo, instalar os 2 travaquedas na linha de vidro e os deixar na posição travada. Aí ele coloca a notinha. O segundo travaquedas permanece embaixo para eventual necessidade de resgate. Vestir os cintos paraquedistas e fixar a mandilinha na argola do cinto. Tá bom? Passo 3.3, escalar até a posição de trabalho, segurando firmemente o poste a passos curtos e alternados. E instalar a mão de linha em um ponto fixo da estrutura. Passo 3.4, posicionar-se para o trabalho, passando o talabar no poste. Que aí sempre tem a figurinha aqui, certo, pessoal? Depois, para fazer a descida, que é esse passo 4, né? Aí o 4.1, retirar a mão de linha da estrutura e o talabar, colocando-os na argola de serviço do cinto. 4.2, descer segurando firmemente o poste com passos curtos e alternados. Você tem que ter cuidado que aquele povo tem uma pressa, né, para poder descer.
Passo 4.3, na chegada ao solo, retirar os materiais da argola do cinto. O executor solta a linha de vida e retira o trava-quedas. Passo 4.4, retira o cinto paraquedista, coloca essa notinha, ó. O padrinho deve permanecer com o cinto paraquedista durante toda a execução do serviço. Só poderá ser retirado após o executor chegar ao solo, né? Lembrar bem dessa questão. Passo 4.5, retirar a linha de vida com o mosquetão da vara de manobra. Passo 5, seriam os procedimentos finais, que seria retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho e transportar para o veículo. Isso aqui a gente falou sobre a escalada, né, o trabalho em altura. Vamos para o próximo POP, que aí ele seria trabalho em altura, né, em estruturas de baixa e média tensão utilizando o cesto aéreo. Aí ele vai de novo falar sobre a questão do risco de acidente de trânsito, queda de mesmo nível, queda de diferença de nível e choque elétrico, né? Aí, esses aqui a gente já falou praticamente nos POPs iniciais, né? Que aí dá para vocês darem uma pararem o vídeo e darem uma leitura aqui, tá bom? Para não ficar repetitivo. A gente está em trabalho em altura em estruturas de baixa e média tensão utilizando o cesto. Ó. De novo, fala aquela questão do posicionamento do carro, a elaboração da APR, né? Passo 2. Posiciona o veículo no local de serviço, calça as rodas e estabiliza o veículo através de sapatos. Aí vai fazer a nota 1, a 2 e a 3. Na 1, no caso do serviço com linha viva, conectar o aterramento da viatura. Nota 2, no caso de terreno arenoso, utilizar cepos de madeira embaixo das sapatas. E a nota 3, verificar a consistência do solo e a proximidade com as caudas do poste para não haver afundamento das sapatas. Isso é um cuidado muito importante, certo? Depois, que seria esse passo 3, a subida, teríamos o 3.1, vestir os cintos paraquedistas, como aqui na foto. Passo 3.2, equipar-se com talabarco, luvas e mangas isolantes, antes de efetuar a subida no cesto aéreo. Nota 1, em serviços executados na rede de baixa tensão energizada, o uso da manga isolante também é obrigatório, certo? E na nota 2, utilizar as mangas e as luvas isolantes de acordo com o nível de tensão da rede que irá trabalhar. Passo 3.3, subir no veículo e soltar as fitas de fixação da lança. Passo 3.4, engatar o talabarco no ponto de fixação do cesto e entrar no cesto aéreo. 3.5, dentro do cesto aéreo, proceder com a movimentação de elevação do cesto, certo? De acordo com a figura. Passo 4, para fazer a descida. Passo 4.1, dentro do cesto aéreo, proceder com a movimentação de descida do cesto, né? Passo 4.2, sair do cesto aéreo e retirar o talabarco. Passo 4.3, amarrar a lança e as fitas de fixação. Passo 4.4, descer da viatura e retirar o talabarco, luvas isolantes, mangas isolantes e cinto paraquedista, né? E vestir as luvas de serviços gerais, por aquela questão da proteção dos dedos, né? Não vai ficar com as mãos sem luva para ir pegar em algum material e cortar os dedos. Aí ele coloca uma notinha, ó, o padrinho deve permanecer com o cinto paraquedista durante toda a execução do serviço, só poderá ser retirado após o executor chegar ao solo. Passo 4.5, recolher as sapatos estabilizadoras e os calços das rodas, né? Aí vai ter mais duas notas, ó. Nota 1, no caso do serviço com linha viva, desconectar o aterramento da viatura. E na nota 2, as sapatas só deverão ser recolhidas após o executor estar no solo. Procedimentos finais, seria o passo 5.1, retirar a sinalização e a delimitação da área de trabalho e transportar para o veículo, né? Para poder retornar à base. Aí a gente já chega no POP para o trabalho em alturas em estruturas, né? De baixa e média tensão, agora utilizando a escada de centro. Aí ele vai voltar a falar sobre aqueles riscos, ó, de acidente de trânsito, queda de mesmo nível, né? Queda de diferença de nível e choque elétrico. Inicialmente vai falar sobre aquela questão do estacionamento, né? Da elaboração da APR, instalar a linha de vida na própria escada, depois retirar as fitas de travamento da escada, né? As travas de giro e do ângulo de inclinação instalar a corrente de segurança. Passo 4, posicionar a escada na altura adequada e instalar as travas do giro e do ângulo de inclinação. Passo 5, instalar os dois travaquedas e os deixar na posição travada. Amarrar a linha de via na parte inferior da escada.
O segundo trava-quedas permanece embaixo para eventual necessidade de resgate. Passo 6, a equipe veste o cinto paraquedista, né? Instala o talabarte, veste as mangas isolantes e substitui as luvas de serviços gerais pelas luvas isolantes. Aí ele vai ter duas notinhas, na nota 1, em serviços executados na rede de baixa tensão energizada, o uso da manga isolante também é obrigatório. Nota 02, né, que tem um errinho aqui. Utilizar as mangas e luvas isolantes de acordo com o nível de tensão da rede que você vai trabalhar. Para fazer a escalada, passo 7.1, subir com as duas mãos apoiadas nas longarinas da escada e sem saltar degraus. Subir utilizando o kit de resgate. Passo 7.2, posicionar-se para o trabalho, passando o talabarte na escada, abraçando longarinas e o degrau, certo? Conforme aqui a figura. Depois, para a descida, retira o talabarte e acopla na argola de serviço do cinto, como a figura que está mostrando. Passo 8.2, descer com as duas mãos apoiadas nas longarinas da escada, sem saltar degraus e com trava-quedas travado. Passo 8.3, desacoplar o trava-quedas do cinto e da linha de vida e descer do veículo. E o passo 8.4, substituir as luvas isolantes pelas luvas de serviços gerais. Retirar as mangas isolantes, o talabarte e o cinto paraquedista. Passo 8.5, a equipe recolhe a escada, retira a trava do giro e do ângulo de inclinação e solta a corrente de segurança. 8.6, desce a escada até a base, trava as cintas de fixação e pino de segurança. E no passo 8.7, retira o kit de resgate e a linha de vida, né? Nos procedimentos finais, a gente vai ter o passo 9.1, retira a sinalização e delimitação da área de trabalho e transporta para o veículo, de acordo com a figura, certo? Aí a gente entra no POP trabalho em altura para escada singela e extensível. De novo, ele vai falar aqui daquela questão dos riscos, que aí você já dá até para você dar uma lidazinha, você pode parar o vídeo e dar uma lida nos riscos. De novo, para iniciar o procedimento, lembrando que aqui é para a escada. Vai ter de novo aquela questão do estacionamento, faz a elaboração da PR, né? Passo 2, retira a escada do porta-escada do veículo e transporta de forma segura em dupla até o local de serviço. Passo 3, faz a inspeção da estrutura, né? Para ver se não tem trinca, rachadura, se não foi encalçada, ver se não está deteriorado, soltando parte do concreto. Passo 4, posiciona a escada no poste, né? A distância, aí faz aquela lembrete, você pode posicionar ela na distância mínima pelo menos a 1,5 metro, né? Da base do poste. Passo 5, instala a linha de vida utilizando o método que a gente vai falar aqui, a instalação com agulhão na parte superior do poste, instalação do ICC, né, dispositivo para içamento de corda de linha de vida em postes. No 3, instalação com fita eureka nos montantes da escada antes de posicionar no poste, né? Aí coloca mais 3 observações. Na instalação do agulhão, o mesmo deve ser laçado antes da escalada. Observação 2. Se não houver condições de instalar o agulhão, utilizar o método de enforcamento. E na observação 3, em toda escalada, a partir de 2 metros de altura, deve-se utilizar a linha de vida, né? Só lembrando. Passo 6. Amarrar a linha de vida na base do poste, escada, né? Instalar os 2 trava-quedas na linha de vida na posição travada. O segundo trava-quedas permanece embaixo para eventual necessidade de resgate. Passo 7, amarrar a escada no poste. Aí ele bota uma notinha, ó. Primeiro amarrar a escada no centro e depois no topo. Passo 8, vestir os cintos paraquedistas, né? Aí ele vai lembrar que o padrinho também deve estar com cinto paraquedista, né? Que é para não acontecer do camarada dizer que não foi lembrado. No passo 9, o executor substitui as luvas de serviços gerais pelas luvas isolantes, de acordo com o nível de tensão da rede que irá trabalhar. Aí ele faz uma notinha, né? Em serviços executados na rede de baixa tensão energizada, o uso da manga isolante também é obrigatório. Passo 10. Subir com as duas mãos apoiadas nas longarinas da escada, sem saltar degraus, né? Conforme a figura aqui, ó. Aí ele vai botar mais 2 notinhas aqui nesse passo 10. Sempre na subida, o trava-quedas deve estar na posição travada.
E no passo 2, no caso do executor ir trabalhar acima do nível da linha de vida, instalar a fita de transposição para a linha de vida. Passo 11, deixa eu levantar ele mais aqui. Passo 11, passar o talabarto no poste ou na escada abraçando longarinas e o degrau. Ainda no passo 11, amarrar o topo da escada. A observaçãozinha que ele coloca, a escada só poderá ser considerada fixa após a amarração no topo e fixar a mão de linha em ponto fixo na estrutura para içamento de materiais. Passo 12, já que já é a descida, ó. 12.1, desamarrar a escada do topo, retirar a mão de linha da estrutura e o talabarto, colocando-os na argola de serviço do cinto. 12.2, descer com as duas mãos apoiadas nas longarinas da escada e sem saltar os degraus, né? Ele vai colocar a notinha sempre na descida ou subida, o travar-queda deve estar sempre na posição travada. Que aí vai sempre lembrando essas questões, que é para que você não ultrapasse esses procedimentos, tá bom? Passo 12.3, após o executor chegar ao solo e retirar os materiais da argola de serviço, retirar a linha de vida e os trava-quedas, né? Conforme aqui a figura. Passo 12.4, o executor substitui as luzes isolantes pelas luzes de serviços gerais, né, para poder guardar os materiais. Passo 12.5, retirar o cinto paraquedista. O cinto paraquedista só poderá ser retirado após o executor chegar ao solo. Passo 12.6, retirar a linha de vida. Passo 12.7, desamarrar a escada do poste e transportar de forma segura em dupla até o porta-escada da viatura. Aí a gente chega nos procedimentos finais, que seria no passo 13.1, retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho e transportar para o veículo, né? E aí praticamente a gente, nós falamos aí sobre todos os procedimentos operacionais existentes no POP 1, né? Que a gente varreu aqui esse sumário sobre essas questões que são trabalhadas aqui no POP 001, tá bom? Eu sou Alisson Kelly, eu agradeço aí a atenção de vocês aqui para essa aula da TRMA, tá bom? Muito obrigado, meus amigos, e até uma próxima aula, tá bom? Muito obrigado.